Meu nome é Rafaela, tenho 21 anos, sou baiana, nasci em América Dourada, Irecê, Bahia. Tenho um filho de 3 anos, ele vai fazer 4 anos. E atualmente eu estou passando por uma fase de separação. Todo mundo sabe que eu sou vendedora de bala, vendo bala na rua, na Zona Norte, na Lapa. Às vezes vou pra Vila Madalena, Cachoeirinha. Então todo mundo sabe que eu trabalho na rua vendendo as coisas. A história da minha adoção, eu não sei a realidade, a verdade no caso, porque o meu padrasto, ele nunca conta a verdade, ele sempre conta uma história diferente. Mas acredito eu, pelas informações que eu tive, que ele traiu minha mãe adotiva com a minha mãe biológica e inventou esse negócio de adoção para poder me trazer para São Paulo, porque minha mãe biológica ia me jogar no mato. Aí ele me trouxe aqui para São Paulo. Essa minha primeira mãe, ela cuidou de mim até 6 anos, porque ela veio a falecer porque ela tinha diabetes, tinha batido sem querer o pé na quina da escada. Então eu perdi minha mãe com 6 anos, minha mãe adotiva. Não se passou nem 2 meses, o meu padrasto assumiu outra mulher, levou outra mulher para casa da minha mãe. E ela foi super educada, me respeitou, respeitou meu luto, mesmo eu não entendendo o que era isso, porque minha primeira mãe morreu e eu não sabia o que era morte. Porque ela estava deitada no caixão, eu estava catando piolho na cabeça dela porque eu achava que ela ia levantar, pedia para ela levantar, ela não levantava. Os piolhos era porque na época eu ia pra escola de cabelo solto e pegava muita lente, então eu passava pra ela. Então pra mim ela só tava deitada ali, então eu passei tempos pedindo pra minha mãe voltar pra casa. Eu só fui entender que minha mãe não ia voltar mais depois de um sonho que eu tive e eu acordei chorando. Não passou nem 2 meses, ele assumiu uma mulher, levou outra mulher pra casa da minha mãe. Ela chegou em mim super educada, falou assim: o Rafa, sua mãe morreu, eu vou começar a cuidar de você agora, eu lembro até hoje. Se você quiser, você pode me chamar de mãe. Como eu era pequena, eu comecei a chamar ela de mãe. Então, pra mim, até hoje, ela é minha segunda mãe. Primeiro, a quem me adotou, e a segunda é ela. Ela era uma mulher muito linda, se cuidava, vaidosa, sempre com cabelo impecável, tinha uma autoestima elevada, gostava de forró. Ela, casando com meu padrasto, ela se afundou na doença, ela se entregou pro cigarro, entrou pra depressão por conta que ela descobriu traição da parte do meu padrasto com essa minha madrasta atual. E ela se entregou pra doença, que ela descobriu que estava com câncer em 2014, em 2015. Ela foi fazer tratamento, só que não deu muito certo, ela veio a óbito, né? Eu acredito que o fato dela ter descobrido a traição ter influenciado muito na doença dela, porque teve um dia que eu fui visitar ela no hospital, porque depois que ela foi internada, eu comecei a morar em Taipa sozinha. Isso é uma história verdadeira, porque o pessoal de Taipas tudo confirma, os parentes do meu padrasto tudo confirma. Eu, com 11 anos, comecei a ficar só, enquanto a minha mãe estava internada. E ficava eu e uma gata que ela tinha me dado a ser internada. Eu sempre dormia na sala, assistindo o Auli, no colchão. E teve um dia que meu padrasto chegou e falou assim: vamos lá visitar sua mãe. Eu fui. Foi eu, ele e o filho dela. Chegando lá no quarto, eles saíram e eu fiquei sozinha com a minha mãe. Ela falou assim: ô Rafa, eu não vou ficar mais com seu pai, eu vou embora pra minha casa. Só que eu queria que você fosse comigo, você vai? Eu brincando, peguei e falei assim, mas e o meu videogame? Porque eu gosto de jogar videogame até hoje. E falei brincando. Ela pegou e falou assim, eu compro seus jogos, eu só não quero que você fique com esse homem. Eu falei, tá bom. Então, nosso planejamento, quando ela saísse do hospital, era eu deixar o meu padrasto e ir morar com ela. Passou, acho que uma semana, ela fez uma cirurgia, ela não resistiu e veio a falecer. Eu descobri a notícia com meu padrasto gritando no meu quarto, porque eu dormia na sala. Ele gritando, a mãe da Rafaela morreu, sem nenhum sentimento, sem nenhum cuidado de me avisar, porque não fazia nem 5 anos que a minha primeira mãe tinha morrido. E ele falou, não, sua mãe morreu, quando eu perguntei, que eu subi a escada devagar, fui até meu quarto, fiquei escondido, eu perguntei, pai, minha mãe morreu? Ele pegou e falou, morreu. Tipo, morreu. Eu entrei em desespero, só que eu não conseguia chorar. Chegou no enterro, eu vi ela deitada assim no caixão e eu entendi o que era, porque eu já tinha 11 anos. A minha primeira mãe eu não entendia, então eu sabia que ela não ia voltar mais. Eu cheguei no meu padrasto e falei assim, e sua outra mulher? Ela vai vir? Aí ele teve a cara de pau de falar, ela queria muito vir, só que ela não vai poder vir porque ela tá trabalhando. Agora pensa, onde um cara desse tem noção das coisas? No enterro da ex-mulher, falar que a amante não veio porque tava trabalhando. Não se passou uma semana depois da morte da minha segunda mãe. Ele tacou essa mulher na minha vida.
Ele chegou em mim e falou assim: Ô Rafael, eu vou te apresentar sua nova mãe, nessa maior cara de pau. Nesse dia que a gente ia no parque pra conhecer essa mulher, minha tia tinha ido me visitar pra ver como eu tava. A irmã da minha primeira mãe. A gente foi no parque, eu conheci ela, me tratava super bem. Ela alisava meu cabelo porque eu sofria bullying e racismo na escola. Eu gostava, eu comecei a conhecer várias coisas que eu não conhecia, tipo Netflix, shopping. Então pra mim foi algo diferente, então eu queria isso pra eu. Até que teve um dia que ela quase terminou com meu pai. Foi o dia que eu mais rezei na minha vida. Peguei e falei: Deus, não faça essa mulher da minha vida, ela é uma boa mãe pra mim. E eu penso com pensamento de criança. Até que eles dois não ficou nem 3 dias separados, voltaram. Ela foi morar na casa da minha mãe, inventou um assunto falando que a cama da minha mãe estava com um espírito, que precisava ser jogado fora. E eu até debati com ela, ela pegou e chamou um pastor. O pastor confirmou isso. Então ela jogou tudo da minha mãe fora. A roupa de casamento da minha primeira mãe que eu ia casar com ele, que a minha segunda mãe guardava para eu poder casar com ele, os álbuns de foto que eu tinha com a minha primeira mãe, talheres de casamento, vestido de noivo, já falei, e o álbum de casamento. O álbum de casamento só não foi jogado fora porque a minha avó não deixou. Essa mulher começou a mudar tudo. Tudo lá em casa ela queria mudar. Ela começou a ser ciumenta comigo, com meu pai. Ela não gostava que meu pai comprasse brinquedo pra eu, porque eu brincava de brinquedo com 11, 12 anos, sim. Eu fui parar de brincar de brinquedo, eu tinha 14 anos. E ela começou a ter ciúmes, falando que ele me mimava demais, que eu tinha que parar de fazer isso. Então os brinquedos que eram pra eu, começou a ser para os netos dela. Até que teve um dia que eu bati boca com ela, tinha uns 13 anos, e ela me deu um tapa na cara. Eu lembro que eu tava na escada do meu quarto. Ela pegou e meteu o tapa na cara e depois fingiu estar passando mal. Porque sempre se vitimava. Meu pai chegou, não tive nem oportunidade de falar. Ela me bateu. Porque ela foi falando, já fingindo que estava passando mal. Essa mulher conseguiu colocar meu padrasto totalmente contra eu. Falando que eu era isso, falando que eu era aquilo. Até que ela pegou e falou assim: Antônio, escolhe. Ou a Rafaela ou eu. Foi quando ele pegou e escolheu ela e falou: Rafaela, escolhe. Ou você vai pro internato, sai com 18 anos, eu não quero você na minha casa, porque você não se dá bem com a minha mulher. Ou você vai pro Piauí, pra casa de uma pessoa que praticamente eu não conhecia, não tinha convívio, só vi uma vez na minha vida. Graças a Deus que essas pessoas não eram ruins. Eu peguei e falei: não, eu vou pro Piauí. Então eu saí de São Paulo em 2017 e fui pro Piauí morar na casa dessa família. Uma criança traumatizada, que perdeu tudo. Tinha acabado de perder a segunda mãe, que tava com problema psicológico porque eu me cortava, né? E assim, essa minha madrasta, ela fez da minha vida praticamente um inferno, porque ela vendeu a casa da minha mãe em Taipas, ela já me encheu de porrada pelo simples fato de eu ter repetido uma janta, porque tinha carne na panela de pressão, fui pegar mais carne, ela falou que era pra eu comer a panela de pressão inteira. E a panela de pressão com carne, quando tá fria, fica aquela gordura. E ela falou: você vai comer assim, sem esquentar. Me botou no pé da escada e falou: só vai sair daqui quando você terminar de comer tudo. O meu padrasto olhou assim pra minha cara e eu falei: pai, eu não vou comer. Ele pegou pela primeira vez, me deu um tapa na cara. Primeira vez que ele me bateu, me agrediu no caso. Essa mulher desceu do quarto dela revoltada da vida comigo, porque eu falei que eu não ia comer. Ela puxou no meu cabelo, me tacou na minha cama e começou a me dar um monte de porrada. Empurrou meu padrasto e falou assim: Antônio, não se meta. E começou a me bater. Cuspiu na minha cara, só faltou, sei lá, cagar em cima de mim. Aí foi quando... Isso foi o que aconteceu antes do meu pai falar: ou você escolhe ficar aqui ou ir pro Piauí. Foi quando eu acho que ele se tocou que já era um limite, que não dava mais certo. Fui pro Piauí, fiquei lá. Descobriram que eu tava no Piauí depois de 2 anos, porque ele não falou que eu estava no Piauí. O pessoal aqui de São Paulo ameaçou denunciar ele. Foi quando ele me trouxe pra São Paulo. Eu cheguei em São Paulo, ele não me aceitou na casa dele. Eu descobri que ele vendeu a casa da minha mãe. Foi quando eu fui morar com o meu tio, que é irmão dele, né? Assumi um relacionamento, tive filho, fiquei casada. E hoje em dia eu me encontro divorciada. Essa é a minha história por cima. Porque se eu for entrar em detalhes, vai demorar pra cacete.